Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Meus irmãos, o testemunho de vida é fundamental para muitas conversões e para a salvação das almas. Porém, o mau testemunho ou o contra-testemunho também pode ser crucial para que as pessoas, ao invés de tomarem o caminho certo, o caminho reto, as pessoas acharem que aquele caminho então mostrado e vivido por aquela pessoa que está na igreja, sendo padre ou sendo um leigo, isso pode ser muito prejudicial para muitos. Um contra-testemunho é terrível. E, indo de encontro com isso, eu quero colocar um vídeo aqui do Padre Paulo Ricardo. Tem gente que acha que o problema da Igreja Católica no Brasil é falta de conversões. Nós precisamos converter mais gente. Eu já acho o contrário. Eu acho que o problema da Igreja Católica no Brasil é falta de excomunhões. A gente devia colocar uns para fora para ver se para. Para ver se para de ensinar heresia, para de fazer maluquice dentro da igreja. Vocês viram o que o padre falou? O padre falou que o que precisa na Igreja Católica talvez não são conversões, mas são excomunhões. Tem, infelizmente, alguns padres e também tem leigos que, ao invés de contribuírem, mostrando pela sua vida um caminho que leve as pessoas para a salvação, ensinando um caminho para a salvação das almas, está fazendo o contrário. Principalmente a fatídica teologia da libertação. Essa teologia, que poderia também ser chamada de heresia da libertação, ela tira Jesus do centro e coloca o homem no centro. Ela tira o transcendente e ela fica nas coisas que são iminentes. Ou seja, toda a justificação do homem aqui nessa terra perde o que vem depois. Os milagres não existem mais e assim tira o valor total que a gente tem na fé em Deus e coloca o homem como o centro da fé. Dizem uma opção preferencial pelos pobres, mas na realidade não tem opção preferencial por ninguém. Porque o homem sem Deus, ele não é ninguém. Então é por isso, principalmente, que Padre Paulo Ricardo diz isso nesse vídeo dessa pregação, porque muitos, meus irmãos, já se perderam no caminho. Muitos já não estão vivendo o que a igreja ensina. Isso é muito claro. Se você é católico, você tem que viver o que a doutrina, o que a igreja ensina que é certo que se viva. Eu não posso, de forma alguma, ser um católico que fala, eu sou católico, mas eu não concordo com isso da igreja. Ou de forma alguma eu posso dizer que sou católico e agir diferente do que está escrito no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição e na Palavra de Deus. Ou seja, se seja eu leigo ou padre ou clérigo, se eu prego algo diferente do que a igreja sempre ensinou,
eu tenho que ser excomungado mesmo. Essa é a verdade. Por exemplo, vou dar uma situação, né? Eu falo que quem está vivendo em pecado pode comungar. Ou seja, eu estou indo contra o ensinamento da igreja de sempre, em várias situações. Tem várias situações que a igreja fala que é pecado e por conta de ser um pecado mortal, não pode comungar. Mas existe esse papinho aí que os costumes mudaram e que a igreja precisa se adaptar a isso. Ok, mas a igreja ela não pode desdizer o que Deus disse. Deus disse que essa situação é pecado. Ou seja, nunca alguém poderá vir e falar que isso não é pecado mais e que a pessoa pode receber comunhão. Isso em várias situações. Tanto em situações de casamentos, como de relacionamentos, como de castidade. E um monte. Porque agora existe essa questão aí que o que vale é o amor. E com isso utilizam essa questão de que Deus é amor, Deus é misericórdia, o que vale é o amor, como muleta para apoiar que algumas questões não são pecaminosas mais. Mas isso é mentira. O pecado continua sendo pecado. Mesmo que eu não fale abertamente aqui o nome desses pecados, que são abomináveis por Deus, eu tenho certeza que você já entendeu sobre o que eu estou falando. Querem abençoar uniões que Deus não quer, que Deus não autorizou a serem feitas, querem que seja abençoado um monte de situações aí, né, de relacionamentos que não são castos. E daí o que nós vamos fazer? Falar que Deus mudou o que ele ensinou e que está certo agora? Não. Nós temos que viver a verdade de sempre da igreja. E esses novos que estão pregando isso, esses têm que ser excomungados. Seria um bem muito grande se esses que estão pregando tudo isso que é contrário à nossa fé pegasse a sua malinha, ó, a porta da rua é serventia da casa. Seria a melhor coisa que nós poderíamos ter. Rezemos, meus irmãos, rezemos para que essas pessoas ou se convertam ou tomem o rumo e sumam da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.